Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, verso de número 25. Lucas capítulo 2. A paz do Senhor, amém, queridos? Repita comigo assim, ó, a frustração, desculpa, volta. A espera não pode me frustrar. Isso é uma verdade? Deveria ser, né? Mas às vezes não é a realidade na nossa vida. Porque às vezes a espera acaba nos frustrando de alguma forma, sim ou não? Porque a gente tem sempre um pouquinho de ansiedade. Se eu pedisse aqui, levanta a mão quem não é ansioso. Não precisa levantar a mão. Mas eu vejo pessoas dizerem assim, eu não sou ansioso. E aí depois a gente vê que realmente sempre existe um pouquinho, algum nível de ansiedade vai existir na nossa vida. Amém, pessoal? Amém ou não? Ah, não, eu não tenho ansiedade nenhuma. Todo mundo tem um pouquinho. É que seja um pouquinho, mas a gente tem. Eu quero refletir um pouco com vocês nesse texto, que fala de um homem chamado Simeão, que esperava ardentemente pela volta do Senhor. Esse homem parece um pouco com essa geração, amém? Quem espera pelo Senhor? Também estou esperando. Então ele demonstra um pouco do que essa geração também espera, amém? E eu quero falar um pouco sobre isso. A espera não pode te frustrar. Ou, se você quiser trocar, a espera não deveria te frustrar. Tempo de espera não deveria te frustrar. Se a gente olhar alguns homens, principalmente Abraão, que a palavra diz que ele creu contra a esperança. Então alguém que acredita e que tem fé contra a esperança é alguém que é um exemplo para a gente seguir. A gente deveria aprender algumas coisas com esse homem chamado Abraão. Mas hoje a gente vai aprender com Simeão. Então vamos lá. A partir do verso de número 25. Acompanha aí comigo. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. O que ele esperava? A consolação de Israel. Aqui a gente já tem um monte de informação. Esse homem talvez ele seja muito diferente de uma geração que ele viveu. A gente está falando de Simeão, que é uma geração que se manifesta, e a Bíblia vai relatar sobre eles após o período interbíblico ou intertestamentário, o período em que Deus fica sem se manifestar ao homem por mais de 400 anos. Então Simeão ele é agora de uma geração pós período de silêncio de Deus, e a palavra diz que ele espera algo diferente da geração que ele vive. Talvez seja por isso que a resposta de Simeão com relação a tudo que ele viveu até o tempo da sua espera seja o grande segredo para a gente. Porque a geração que Simeão vive está esperando um rei, um homem político de uma patente alta, de uma posição elevada, para que acabasse com todo o problema político daquela geração, que viesse com um braço forte, como um rei poderoso,
e livrasse o povo de toda a opressão que esse povo vivia. Mas Simeão está esperando um consolador. E talvez seja por isso que Simeão está tendo algumas experiências que algumas pessoas não têm. Porque todas as vezes que a sua mente for sabotada com relação àquilo que você espera, você vai sempre ter expectativas erradas com relação àquilo que você deve esperar. Confundi você ou te ajudei? Porque a gente está falando de um tempo em que o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Sim ou não? Tem gente com dúvida, sim ou não? Sim? É claro, sim. O Espírito Santo foi derramado em Atos dos Apóstolos. Mas aqui a palavra vai dizer, acompanha aí comigo, olha. Verso 26, revelara-lhe quem? Quem revelou para ele? Que viria o tempo da consolação. Então deixa eu te dizer, num tempo em que está todo mundo esperando por um avivamento coletivo, Simeão já tinha vivido experiência sobrenatural individualmente. Era para você dizer, eu quero isso para a minha vida. Porque às vezes a gente está dizendo, não, virá um tempo em que o Brasil será sacudido por um grande avivamento de novo. Simeão não está esperando chegar Atos dos Apóstolos para viver experiências sobrenaturais com Deus. Por quê? Porque ele já está vivendo antes de tudo isso. Então, o Espírito Santo já tinha falado com ele, olha, virá um tempo de quê? De consolação. Porque ele está andando à frente da sua geração. Quem busca esse avivamento individual, quando eu digo avivamento individual, não é a questão de ser individualista, não, eu quero só para mim, não é isso. É alguém que não está satisfeito com aquilo que uma geração está vivendo e ele está dizendo, eu quero muito mais do que vocês estão experimentando. E o que vocês desejam, eu já estou indo à frente. Eu já estou vendo o Consolador. Amém? Você pode dizer graças a Deus? Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. O Espírito Santo disse para ele, fica tranquilo, você não vai morrer até que você veja a consolação de Israel. E agora ele não só vai ver, mas ele vai pegar a consolação de Israel nos seus braços e vai poder erguer ela e dizer, eis aí o Cristo de Deus. Glória a Deus. Mas vamos continuar. Movido por quem? Quem moveu ele? Então ele teve revelação do Espírito Santo. E quem movia ele? O Espírito Santo. Quem te move? Se quem te move são as notícias ruins, eu quero te dizer que vão sempre te mover para longe daquilo que Deus estabeleceu para a igreja. As notícias, as dificuldades, as circunstâncias desse mundo presente, dessa vida, sempre te levarão um pouco mais longe de Deus. Mas Simeão, ele estava sendo movido pelo Espírito. Então qual era a notícia que vinha para ele? Do céu. O que ele ouvia? A notícia do céu. Quem falava com ele? O Espírito do Senhor o revelava. Vamos continuar. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, agora, Senhor, pode despedir-me em paz, o teu servo segundo a tua palavra,
porque os meus olhos já viram a tua salvação. Agora, Simeão está dizendo, agora eu já estou satisfeito, porque agora os meus olhos já contemplaram aquilo que o Senhor disse que aconteceria, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. E aqui Simeão fecha. Então o que a gente vê em Simeão? Alguém que faz parte de uma geração que precisa esperar o tempo de Jesus nascer para trazer a consolação para aquela geração. E Simeão é esse homem que espera tanto, mas quando alcança, ele diz: agora eu estou pronto para morrer, já vi tudo o que eu precisava. E algumas coisas me chamam a atenção em Simeão, porque assim como todas as demais pessoas que viveram naquela geração, tiveram que aguardar um tempo da manifestação do Messias. Assim como nós, que ouvimos às vezes aquela velha frase que às vezes vai se banalizando com o passar do tempo: olha, Jesus está voltando. Ou talvez hoje, de uma forma modernizada, Jesus está muito perto de voltar, porque alguém vai olhando e vendo sinais se cumprindo, manifestações que apontam para a volta de Cristo se cumprindo a cada dia. Mas a nossa expectativa e a nossa esperança, ela precisa continuar viva e acesa como a de Simeão, porque o tempo da espera vai trazer alguns fatores consigo, e eu separei aqui 7 pontos que eu não consigo encontrar na vida de Simeão. Primeiro, eu não vejo ninguém ser falado de uma forma tão profunda, com experiência com o Espírito Santo, como eu vejo sobre Simeão. Antes de Atos dos Apóstolos, eu não consigo enxergar na Bíblia, além de Jesus, é claro, que o Espírito desce sobre ele no seu batismo e tudo mais, mas eu não consigo ver ninguém ter uma experiência tão profunda, porque aqui a palavra vai dizer que o Espírito Santo estava sobre ele e o Espírito Santo o revelava aquilo que iria acontecer. Então é uma manifestação sobrenatural sobre a vida de alguém, que a palavra só vai dar destaque aqui. Você não vai ver ninguém falando novamente sobre Simeão. E algumas coisas a gente não encontra na vida de alguém que tem uma esperança tão forte em Deus como Simeão. E são algumas coisas que não podem também existir na minha vida e na sua vida, porque são fatores que contribuem para algo que frustra a nossa expectativa e a nossa esperança. E não é só uma esperança e uma expectativa na volta de Cristo, mas é uma esperança e uma expectativa na vida que nós vivemos hoje. Porque cada momento seu com Deus precisa gerar em você uma expectativa. Quando você sai da sua casa para vir para o culto, esse culto precisa ser diferente para você, porque esse culto nunca aconteceu e ele nunca mais acontecerá. Você já parou para pensar nisso? Que culto foi esse? Que dia é esse? Dia 27 de novembro de 2024. Ele nunca mais acontece. Nunca mais acontecerá esse culto na sua vida. Então é sobre essa expectativa que Simeão vive.
A palavra diz que ele foi aonde? Para onde ele foi? Para onde ele foi, irmãos? Onde ele estava quando ele encontrou Jesus e a família de Jesus? E ele levanta o menino. Onde ele estava? No mesmo lugar que você está. Ele entendia que o templo pode até ter sido construído por mãos humanas, mas Deus escolheu habitar naquele lugar. E ele sabia que em algum momento algo iria acontecer. Ele sabia que ele não estava perdendo o tempo dele. Você não perdeu o seu tempo saindo da sua casa. Você vai sair daqui muito mais abençoado. Você vai sair daqui muito melhor do que você entrou. Simeão representa essa geração. E ele é diferente de qualquer pessoa que viveu nela. Porque a sua esperança não é frustrada pelo tempo de espera. Se o tempo de espera nos frustra, a gente não conheceu o dono do tempo. Deus é o dono do tempo. Qual é o relógio dele? Não é o Cronos. O relógio dele é o Kairos. Quando você olha e diz, está demorando, ele diz, só é o tempo de aprimoramento daquilo que eu preciso derramar sobre ele e sobre ela. Então, fatores que contribuem para a frustração. Olha o que não existia. Alguns fatores na vida de Simeão que a gente não vai encontrar. Ele não era alguém que tinha expectativa em pessoas. Você não vai ver ele dependendo do sumo sacerdote. Você não vai ver ele dependendo do sacerdote. Você vai ver ele dedicando a sua vida e indo ao templo e tendo expectativa todos os dias por essa consolação. Ele diz, eu sei que virá a consolação e em algum momento ela chegará. O Espírito Santo disse para mim que eu não morrerei sem antes ver isso se cumprir. Talvez ele podia dizer o que a gente às vezes sente. Já sentiu algo dentro de você e você disse talvez para você mesmo, isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça. Eu lembro quando Deus me avisou que meu pai ia embora. Eu entrei no hospital e meu pai tinha mudado de quarto. Eu olhei Deus falou para mim, olha para a parede. E eu vi lá, assim bem em destaque, 19/2, que era a data do nascimento dele. E quando eu olhei, não entendi nada. Eu falei, Deus, não estou entendendo. E Deus disse para mim, olha para a porta. O quarto para onde tinham mudado ele era 19. Eu falei, Senhor, eu continuo sem entender. E Deus falou comigo, é o dia que eu vou levar o seu pai. No dia do aniversário dele. Eu cheguei em casa e falei, eu preciso compartilhar isso com alguém. Isso pode ser coisa do meu coração. E aí falei para a pastora Regiane, minha filha, Deus falou comigo que meu pai vai embora dia 19. No dia do aniversário dele. E ela disse para mim, você já está sofrendo tanto com a doença do seu pai, você coloca isso na sua cabeça, agora vai ser pior ainda, você vai ficar pior do que já estava. E eu disse para ela, não, só vou compartilhar isso com você. Se for do meu coração, da minha cabeça, depois eu te peço perdão. É a única pessoa que sabe disso. Mas se não for, você vai ter que reconhecer que Deus me avisou e falou comigo. E aí o tempo passou, eu estava um dia no trabalho. E sabe quando alguém chega perto de você e começa a dar volta e sempre que alguma coisa ruim acontece, alguém tenta, né? Mas não existe como dar uma boa notícia de morte, irmão. Não adianta, por mais que você tente colocar flores no que você vai falar, a hora que você disser o que tem que dizer, vai causar um dano muito grande. E
um amigo do trabalho começou a dar as voltas lá e eu olhei para o relógio, dia 19 de fevereiro, eu falei, você precisa ficar dando volta não, eu já sei, hoje é dia 19 de fevereiro, meu pai, você quer me avisar que meu pai faleceu? Ele arregalou um olho, sabe por quê? Porque o Espírito Santo ainda fala, assim como falou com Simeão, você só precisa estar sensível a Ele. E Ele quer falar coisas profundas para você. Ele quer ter esse lugar de relacionamento e intimidade contigo, para tirar às vezes uma dúvida e uma preocupação que você tem acerca de algo. Pastor, mas você ficou sabendo da morte do seu pai? Sim, meu irmão. Deus me avisou antes e testificou. E eu precisei contar para alguém, para testemunho, de que Deus estava me preparando para a partida dele. E depois eu fui entender, peraí, o que é para o Senhor? Preciosa é a morte dos seus santos. Então Deus estava dizendo, é um presente para o seu pai, ele vai morar comigo por toda a eternidade, e um dia vocês estarão juntos aqui. Amém, irmãos? Mas o Espírito Santo ainda fala, então não tem expectativa em pessoas, porque Ele quer falar diretamente com você. Simeão não procurou um profeta, olha, eu vou procurar um profeta, sacerdote, olha, eu tenho tanta expectativa na vinda do Senhor, na consolação para Israel, fala para mim, é isso mesmo que vai acontecer? O que Isaías disse é uma realidade, isso vai acontecer? Não, Simeão não só precisava ter conhecimento do que Isaías profetizou, ele tinha a experiência daquilo que o próprio Espírito estava dizendo para ele. É muito bom ouvir Deus através das pessoas, é uma experiência gostosa, mas nada é mais poderoso do que você ouvir Deus falar diretamente com você. Busque isso, deseje isso como igreja do Senhor. Não tenha expectativa em pessoas, porque elas podem te frustrar. O Espírito Santo não. Eu já entrei na igreja dizendo assim, poxa, podia cantar aquele hino que eu gosto. Olha só, eu estou dizendo que o culto é para mim. Aquele hino que eu gosto, não. Precisa cantar aquilo que vai tocar o céu, que vai tocar o coração de Deus, porque o nosso louvor sobe e a glória de Deus ela desce sobre a igreja. Então Simeão sabia disso, que ele não podia ter expectativa em pessoas. Então a primeira coisa que a gente não pode ter como uma geração que tem esperança também, para não ser frustrado, a gente não pode gerar expectativa em pessoas, porque elas frustrarão a gente, elas passarão, elas falharão. Amém ou não? Você pode ter uma expectativa enorme na palavra, e eu chegar aqui e não ter me dedicado ao ponto de alcançar aquilo que você precisava. Sim ou não? Pode acontecer? Claro que pode. Porque nunca é sobre eu e você. Tem sempre um Deus poderoso por trás da gente fazendo. Às vezes você pode se dedicar um tempão, e Deus não fazer, porque Ele faz quando Ele quer, na hora que Ele quer. Amém, jovens? Amém? Vocês estão prestando atenção? Amém? Meu Deus. Vamos continuar. Não faça isso. Não faça isso. Segundo fator, confiança em nossas habilidades. A gente confiar na nossa própria habilidade.
Davi foi para uma guerra em que o que ele iria enfrentar era infinitamente superior a ele com relação à habilidade. Mas deixa eu te dizer, em todos os ambientes em que a nossa habilidade ela não é suficiente, sempre haverá um Deus suficiente. Em qualquer ambiente em que a gente sai, Deus é que entra. Em qualquer ambiente em que eu não quero guerrear, é Ele que guerreia as minhas guerras. Em qualquer ambiente em que eu não luto, é Ele que peleja por mim. Nos ambientes em que eu sou fraco, é Ele que me fortalece. Nos ambientes em que eu não posso, é Ele que vai na minha frente. Quando eu não consigo andar sobre as águas, é Ele que diz: pode vir, porque sobre a minha palavra você vai andar. Não é na nossa habilidade. Eu não consigo fazer o que o Espírito Santo faz. Eu não consigo alcançar o seu coração na profundidade que só Ele pode alcançar. Amém? As minhas palavras são humanas, mas liberadas no reino espiritual. O Espírito Santo pega cada uma delas e potencializa. Então o homem não é nada, Deus é tudo. É por isso que João Batista vai dizer que diminua eu para que Ele cresça. Eu não sou nada, Ele é tudo. Eu não posso nada, Ele pode tudo. Eu só estou preparando um caminho que Ele vai andar por Ele. É só isso que eu estou fazendo. Por mais que eu e você sejamos habilidosos em algumas coisas. Você já viu alguém dizer que fulano é bom de oração? Quem já ouviu dizer? Como é que é alguém bom de oração, irmão? Me ensina, me explica como é que é alguém bom de oração. Porque a palavra diz que Ana não tinha força nem para orar, ela só mexia os lábios e ninguém ouvia a voz dela, e a oração de Ana foi ouvida. Me explica isso. Me explica. Como é alguém bom de oração? Se existe um Deus que entende até as tuas lágrimas quando você não consegue ter força nem para orar. Já parou para pensar nisso? Força, né, para orar. E eu vi isso em Jerusalém, quando eu fui no lado ocidental do Muro das Lamentações. É uma parte assim, no subsolo. Inclusive tem até um templo lá, um templo não, né, dos judeus, sinagoga, uma sinagoga lá dentro. E aí eu fui num túnel que os macabeus cavaram e que dá acesso a uma parte do Muro das Lamentações. E ali tinha uma mulher orando. Só que eu não ouvia a voz dela. Só os lábios dela mexiam. E eu perguntei: por que ela ora assim? Não sai som. Será que ela é muda? Aí a pessoa que vive lá me disse: não, ela está fazendo a oração de Ana, porque talvez não exista força nela nem para falar, mas existe um Deus que sonda corações e que sabe, porque a sua palavra diz que antes que saia uma palavra dos nossos lábios, Ele já conhece cada uma delas antes delas serem proferidas. Então, meu irmão, a única coisa que você precisa entender que a confiança precisa ser nele. A sua habilidade já não serve de nada. Por isso que Davi, ele rejeita a armadura de Saul, porque ele vai dizer para Golias: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos.
a quem tu tens afrontado. Então, quando alguém te afrontar, não afrontou você, afrontou o Deus dos exércitos. Então, não é mais a sua guerra, não é mais a sua peleja, não é mais a sua batalha. Agora você só precisa ficar de pé na presença dele. Amém? E o terceiro, Eclesiastes capítulo 3 fala que existe tempo para todas as coisas. Simeão, ele está esperando, e ele não perde a esperança, porque esperar não significa que em algum momento alguém não perca a esperança. Alguém diz para você: olha, espera no Senhor, pois Ele satisfará o desejo do teu coração. Ele satisfará o desejo do teu. A palavra não diz que Ele vai cumprir, Ele diz que Ele vai satisfazer. Por quê? Porque mesmo não cumprindo, Ele te dá graça e força e ânimo para continuar. Então Deus estava satisfazendo o desejo do coração de Simeão, porque Deus olhava para ele e via que ele continuava esperando em Deus, ele continuava tendo expectativa de que Deus iria mudar a situação daquela geração a qual ele vivia, porque o Espírito havia dito para ele: você não morre antes que você veja a consolação de todo Israel. Então o terceiro é a gente ter essa mesma habilidade de Simeão, não projetar um tempo no nosso coração, porque às vezes a gente projeta um tempo no nosso coração. Não, isso tem que acontecer em tanto tempo. Não, a frase você deve mudar ela. Isso precisa acontecer no tempo de Deus, porque se acontece no tempo de Deus é perfeito. No seu tempo é imperfeito, no tempo de Deus é perfeito. No seu tempo pode vir faltando alguma coisa, no tempo de Deus vem completo na sua mão. Então Simeão, ele tem exatamente essa característica na sua vida. Que característica é essa? Não projetou um tempo estabelecido no seu coração, porque senão os anos passariam. Não, Senhor, o Espírito Santo me revelou, então isso precisa acontecer daqui a tantos anos. O que você tem como espera na sua vida? O que você tem de expectativa? O que você está esperando tanto? Eu não sei. Eu já alcancei algumas coisas que eu esperava, mas ainda tem outras que eu espero. Algumas que eu esperava não se cumpriram da forma que eu achava que deveria se cumprir. Então, projetar um tempo no nosso coração vai contra o projeto de Deus, vai contra o propósito de Deus. Não, eu preciso que isso aconteça em tanto tempo. Ei, você não é dono do tempo, você não consegue estabelecer isso. A palavra diz que você não consegue estabelecer a sua vida nem um côvado, você não consegue planejar nem 45 centímetros da sua vida. Já parou para pensar nisso? Eu não consigo. O que eu farei? É claro, a Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos. O planejamento é seu, mas a resposta certa não é dos seus lábios, vem dos lábios do Senhor. Então Simeão ouve a voz do Espírito que diz para ele: você não morre antes de você ver a consolação de todo Israel. E ele acreditou nessa palavra, mas ele não projetou um tempo. Então não projete um tempo, amém? Quarto ponto, só vamos até o 26º só. Quarto ponto, não desista sem lutar.
Tem gente que desiste sem lutar. Tem uma expectativa em algo, tem esperança em algo, mas desiste sem lutar. Primeira porta que se fecha diante dele, fica triste, não quero mais, não vou. Às vezes fez um concurso, não passou, e aí diz assim, não vou fazer mais. Irmãos, quantas pessoas às vezes fizeram outras e outras vezes. Por quê? Porque às vezes não é tempo de Deus ainda. Irmãos, a posição que eu ocupo hoje demorou 18 anos para eu chegar nela. E eu já, quer dizer, na verdade, essa posição que eu ocupo hoje eu nunca almejei, nunca desejei. Comecei a me preparar um tempo na vida, mas declinei porque fez falta para mim estar longe da igreja a semana inteira e só vir na igreja domingo. Eu não sei como é que tem gente que só consegue estar na igreja domingo à noite, irmão. Desculpa, só um desabafo. Eu declinei de uma carreira promissora. Por quê? Porque estar na presença de Deus me faz falta. Pastor, estou estudando. Essa palavra não diz respeito a você. Estou trabalhando, não diz respeito a você. Estou doente, não diz respeito a você. Estou com preguiça, é tudo para você. Estou cansado, é para você. Você não vem para cá bater laje. Você não vem virar concreto, fazer massa para pedreiro. Você não vem para cá para capinar o terreno da igreja. Você não vem para isso. Talvez um diácono que limpa o banheiro lá poderia até dizer, estou cansadão hoje para ir para a igreja limpar um banheiro. Mas se você não é um diácono, e o dia que qualquer diácono estiver muito cansado, pode falar para mim, eu ajudo também. Amém, irmãos? Estou cansado. Não, aqui você não cansa. Você não vem para a igreja para cansar, você vem para descansar no Senhor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve. O problema é esse, é o lugar que às vezes a gente não escolhe estar como Simeão, e aí nada vai mudando na nossa vida. Mas é só sobre igreja? Não, é sobre uma expectativa em um Deus que habita no meio dos santos e que quer fazer na minha vida e na sua. Amém? Amém, irmãos? Tem gente que mora a 200 metros da igreja e falta mais do que o pastor Luciano, que mora lá em Cosmo e que não vem só quando está trabalhando. Era para a gente olhar para essas pessoas, irmãos. Você que mora perto da igreja, desculpa, tá? Vou falar como os pregadores, só abre um parêntese aqui. Só um parêntese. Se você mora perto, você tinha que estar amarradão. Caramba, Deus, muito obrigado, o Senhor colocou uma igreja perto da minha casa. Irmãos, a gente tem igreja no Nordeste que as pessoas caminham quilômetros. Nossas igrejas no Nordeste, a maioria delas, as pessoas caminham quilômetros na poeira, no sol, para cultuar ao Senhor. E você vem com o teu carrão, BMW, Porsche, Lamborghini. Estou profetizando, estou liberando aqui, Fusca também, pega também Fusca, irmão. Deixa de ser soberbo também, né? Ford Ka, pega também, Amém, irmão? Mas vamos voltar aqui para a palavra, senão eu vou entrar nessa aqui, vocês vão apanhar até mais tarde. Então não desista sem lutar. Você não sabe se vai vencer se você não luta. Como que eu sei se eu vou perder ou ganhar? Se eu lutar. Amém ou não? E tem gente que está deslutando. Tem gente que está desistindo sem lutar. Acabei de inventar uma palavra agora, viu? Tem gente que está desistindo sem lutar. Não, acho que eu não vou não.
Golias estava afrontando o exército de Deus há muitos dias. Ele estava afrontando o exército de Deus vivo. E tinha homens ali com muita habilidade. O que a gente falou aqui? Não adianta habilidade no reino de Deus. No que é espiritual não adianta habilidade. No que é espiritual, a gente precisa de fé, acreditar. Não, Deus é poderoso para fazer, Ele vai mudar essa situação, Ele vai mudar esse quadro. Amém? Sai desse marasmo aí, ô. Não, quem sou eu? Faz até boca de... Parece nem que tem dente na boca. Tem gente, tem hora. Não. Para com isso, meu irmão. Nunca desista sem lutar. Não, eu vou lutar. E como é bom ter gente que impulsiona a gente. Muito obrigado, tá, minha filha, por você estar do meu lado. Porque quando eu entrei na empresa que eu tô, vivi a pior fase da minha carreira profissional. Na empresa que eu tô hoje, que eu amo, sou apaixonado pela empresa que eu trabalho, pelas pessoas com quem eu trabalho. Mas vivi o pior momento da minha carreira profissional, ao ponto de eu chegar em casa e dizer, ó, não dá mais, amanhã estou indo, vou pedir demissão, não aguento, não suporto viver isso. E aí, eu ouvi da minha esposa, você pediu para entrar lá? Eu falei, não. Como é que foi? Não, Deus falou comigo, que era para eu preparar a minha mala, que o meu tempo tinha acabado na outra. E aí, se Ele não disse que acabou nessa, então não acabou. Não é você que determina. Irmãos, se eu desisto sem lutar, eu não viveria tudo que eu vivi. Porque era apenas o primeiro ano meu. E eu já estou a 18. Não desista sem lutar. Pastor, você não sabe, aí faz aquela cara de você não sabe a luta que eu estou passando. Só tem vitória se tiver batalha, se tiver luta. Não vai ter vitória sem luta. Todo mundo que ganhou alguma coisa passou por alguma luta. Então, luta, batalha não é ausência de Deus, muito pelo contrário, é permissão de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele quer entrar, sabe, num altar na sua vida. Ele quer se levantar lá e ser o Deus da batalha que vai guerrear pela sua vida e vencer por você. E por mim também, é claro, não estou de fora dessa. Não desista sem lutar. Eu pulei irmãos, desculpa. Então eu falei, não projetar um tempo no nosso coração, não desistir sem lutar. Não estabelecer como deve acontecer. O problema é que emocionalmente, às vezes, a gente estabelece como deve acontecer. Não vai acontecer assim, assim, assim. Você lembra de Naamã, quando vai ser curado? Ele recebe um direcionamento para ir até Israel. Porque lá havia um homem de Deus, um profeta. E ele estava colocando as fichas dele em quem? No profeta. Por isso que a gente não pode depender de pessoas. Porque elas podem frustrar a gente. E às vezes não vão frustrar a gente porque elas são ruins. É porque estão vendo a gente não enxergar Deus como Ele deveria ser enxergado. Naamã está enxergando exatamente o profeta como um semideus. E o profeta trata na vida dele. E ele, quando chega diante, nem chegou diante do profeta, na verdade, quando ele chega em Israel, o profeta manda o seu moço, vai lá até ele. E manda ele pular 7 vezes no Jordão. Vai mergulhar 7 vezes lá. Na 7ª vez ele sai curado dessa lepra. Aí, ele já, se ele fala como ele imaginou, é porque ele já vinha para lá,
já estava indo em direção ao profeta, com tudo projetado na sua mente. E ele diz: poxa, volta, né, para os seus soldados: rapaz, você não sabe o que aconteceu comigo. A gente caminhou esse tempo todo, da Síria até aqui, em Israel, para o profeta mandar vir um moço até mim e dizer para mim mergulhar no Rio Jordão. Eu imaginava que ele viria diante de mim, ergueria suas mãos, invocaria o seu Deus, rodaria no manto, bateria o pé no chão e diria: eis que te digo. O que é de Deus para a nossa vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano. Então o que vem do céu não cabe dentro de mim e de você. Então não é expectativa humana que a gente tem que ter. A gente tem que ter uma expectativa no céu, irmãos. É por isso que Naamã não vai conseguir se conectar, porque ele já tem projetado como tem que acontecer. Como tem que acontecer na minha vida e na sua, já está estabelecido por Deus, Ele já sabe como será. Amém? Então não projete no seu coração. Olhe para Deus e diga: Deus, eu estou acreditando, e como vai ser, não me interessa, eu sei que vai ser. Eu acredito que virá a consolação para Israel, igual Simeão. Eu estou acreditando, eu creio, Senhor. Então não estabeleça como deve acontecer. O quinto, não desista sem lutar. O sexto, não limite Deus na sua vida por conta da sua própria limitação. Ó, tem gente que entendeu. Para de limitar Deus por causa da sua limitação. Vou repetir: para de limitar o poder de Deus na sua vida por causa da sua limitação. Para de falar que o seu salário não é nada. Para de falar que a sua vida não presta. Começa a mudar esse quadro, abrindo seus lábios e profetizando sobre a sua vida. Para de ser igual Moisés. Ah, Senhor, eu não sei falar. E Deus olha para Moisés: Moisés, não fui eu que criei a boca, rapaz? Pô, se Deus fala isso comigo, já acabou, quero nem saber. Ô Jorge, tá de palhaçada? Foi eu que criei a boca? Eu vou. O que eu não posso fazer mais? Você está achando que tem dificuldade na sua fala? O que eu não posso resolver para você? O que eu não posso fazer na sua vida? Então para de limitar Deus por conta da sua limitação. Ah, eu sou pequeno, mas Deus é grande. Ah, eu sou fraco, mas Deus te fortalece. Ah, eu não posso, mas Deus pode por você. Agora a igreja ficou acesa. Onde está a geração de Simeão? Mas tem que ter essas características que existiram na vida de Simeão, porque se não houver, o tempo da espera vai sempre te frustrar. Agora, se você tem essas características, o tempo da espera só é um detalhe. E quando alguém vier para você e disser: pô, está demorando a acontecer na sua vida, você vai dizer: Deus só está aprimorando, Deus só está preparando muito mais. Você não sabe de nada, inocente. Eita! E o sétimo e último: não deixar o momento presente afetar a perspectiva futura. O presente na nossa vida às vezes vira uma desgraça, irmãos. Desculpa eu ter que falar isso, porque às vezes a gente está passando por uma fase difícil. Vou repetir: fase difícil. A sua vida não é difícil. Você pode estar passando por um momento difícil,
mas isso não representa o que Deus espera e olha para você e enxerga na sua vida. Ele diz: você é nação santa, povo eleito, sacerdócio santo, povo mais do que vencedor. É isso que Deus te vê. Quando Ele olha para você, Ele não vê problema, Ele vê circunstâncias da vida que te afetaram em algum momento. Então, uma geração que não vai ser afetada e frustrada pelo tempo da espera, ela é uma geração que não vai deixar esse tempo presente, como a palavra diz, eis que esse tempo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Eis que esse tempo presente não se compara. Então, quando o seu momento presente não estiver bom, você vai olhar para a sua vida e vai dizer: esse tempo que eu vivo não se compara com o que vai chegar. Esse tempo que eu estou vivendo não se compara com o que Deus vai trazer sobre a minha vida. Não se compara. Não se compara. Simeão está vivendo isso, uma expectativa em um Deus que vai além do que os olhos dele estão vendo, em uma geração, em uma realidade, em um tempo presente, em um momento. Tinha mais algumas coisas aqui, mas eu volto em outro culto para falar dessa palavra, e nunca volto, né? Mas vamos fechar, você de pé. Eu quero só que coloque um texto aqui. É profético esse texto. Não é esse que eu vou citar agora, né? Não é esse, calma. É Romanos 15, 13. Eu vou só citar Isaías 40. Isaías 40 fala que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. A palavra ainda diz que os jovens cansarão e se fadigarão, mas os que esperam no Senhor, não é isso que acontece com eles. Por isso que a tua esperança e a tua expectativa não pode estar em pessoas, não pode estar na sua habilidade. Você não pode projetar no seu coração como tem que acontecer. Você não pode estabelecer um tempo em que as coisas têm que acontecer na sua vida. Você só tem que esperar em Deus. Romanos capítulo 15, verso 13. Irmãos, se você quiser sair do seu lugar e receber essa palavra para a sua vida, para esse finalzinho do ano, pode sair, eu vou orar por você, que de repente essa palavra falou ao teu coração em alguma área da sua vida. Romanos capítulo 15, verso 13. Ora, o Deus, preste atenção, ora, o Deus, bem baixinho, ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz no vosso crer. Então, do que Ele enche? De alegria e paz no vosso crer. Então, o que Ele está dizendo? Olha, o que existe dentro de você, a fé que te move, o que você acredita, eu posso até não realizar agora, mas eu te encho de alegria e de paz. O que mais a gente precisa é alegria para continuar crendo, para continuar acreditando. Algumas pessoas perdem a alegria, sabe por quê? Porque circunstâncias acontecem e nos frustram, tiram a nossa paz. Vem mais um pouquinho para frente para os irmãos poderem chegar também. Isso, os irmãos poderem chegar. Então, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. O que Simeão fez? Ele estava cheio de esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, do que a gente precisa? Estar abundando de esperança na virtude do Espírito Santo.
Eu não sei o que você tem esperado, qual é a sua expectativa, mas eu vou te dizer o seguinte: Deus me trouxe aqui para aumentar a sua fé e te ajudar para que o tempo da espera não frustre você. Nada das dificuldades, feche seus olhos, nada das dificuldades, dos problemas que vocês viveram até aqui representam um Deus que te abandonou, que te deixou. Muito pelo contrário. O tempo da espera não pode apagar a sua fé e a sua esperança. Abraão creu contra a esperança. Não era possível, mas ele acreditou. Não era possível, mas ele confiou. Não dava, mas ele continuou acreditando. Então, continue acreditando e confiando. Vai dar certo. No nome de Jesus eu profetizo isso. Vai dar certo. No nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida. Vai dar certo. As portas vão se abrir. Eu creio. Vai acontecer. No nome de Jesus. Seus familiares vão ser alcançados através da sua fé. Há uma graça de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família.